Louvado seja Deus. Graça e paz seja com todos vós que estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E que onde vocês colocarem suas mãos, onde vocês colocarem seus pés, ali o Senhor vos dê por herança. Aleluia. Hoje, depois de um bom tempo aí, nós estamos retornando, trazendo essa ministração nesse horário para abençoar a igreja. Nós costumamos dizer, ou seja, o Espírito Santo nos ensinou que tudo o que nós recebemos de Deus é para a igreja. Tudo que o Senhor confia em nossas mãos é para a igreja. E eu desejo hoje, nessa tarde, nesse momento de ministração, estar compartilhando com todos os meus amados irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração, algo que o Senhor tem colocado no meu espírito, algo que Ele tem depositado dentro de nós e que tem nos enriquecido. E que nós entendemos que nós não podemos ter vaidade de nada, porque tudo que o Senhor nos dá é para compartilhar. É aquilo que nós entendemos como a diferença de uma represa ou um açude e um rio. Toda a água que desce em uma represa, ela retém, mas toda a água que chega dentro de um rio, ele compartilha por onde ele passa. E nós somos esse rio. Nós fomos chamados para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu me lembro muito bem da pesca milagrosa, quando Jesus liberou uma palavra profética, uma palavra de prosperidade sobre a vida de Pedro, que ainda não era apóstolo, porque ainda era um pescador, ainda vivia da pesca e não de pescar homens, né? Para o ministério de tempo integral, ele ainda não era. Mas nesse dia Jesus pediu que ele pudesse afastar um pouco o seu barco da beira da água para que ele pudesse, de cima do barco, ministrar uma palavra para uma multidão. E a Bíblia nos diz que Pedro serviu a Jesus, facilitou a pregação do Evangelho através de um bem que ele possuía, que era aquele barco. E logo após isso, Jesus, você deve se lembrar desse episódio de que Pedro estava cansado de ter passado a noite pescando, estava apenas lavando as redes na beira do mar, né? E nessa ocasião, depois dele ter servido a Jesus com o seu bem, que é o seu barco, Jesus deu uma palavra profética a ele, deu um direcionamento. Pedro, lança as redes daquele lado acolá. E Pedro disse, mas Senhor, eu já passei a noite inteira. Mas ele finalizou dizendo, sobre a tua palavra, eu vou lançar essas redes. E o resultado nós já sabemos. Foi uma pesca milagrosa. Foi uma bênção. Aquilo sim, isto sim, perdão, é prosperidade, é bênção. É quando você, sem se esforçar muito, consegue alcançar resultados milagrosos. Isso é bênção, é a mão de Deus, não é somente o resultado de um esforço humano. Até porque Pedro passara a noite pescando, não havia conseguido nada. E Pedro era um pescador experiente, conhecia todos os truques, como nós dizemos no linguajar, todos os macetes da pescaria. Mas mesmo assim ele não conseguiu. Mas debaixo de uma palavra que Jesus liberou, um direcionamento profético que Jesus lançou sobre Pedro, e Pedro prosperou financeiramente. Tem muita gente que conhece aquilo que faz, que sabe trabalhar, mas não está prosperando. Falta-lhes um direcionamento de Jesus. Mas o que gerou esse direcionamento? O fato de Pedro ter servido a Jesus com o seu bem, com aquilo que ele tinha. Você está entendendo isso? Então, depois que Pedro serviu a Jesus, Jesus liberou uma palavra, um direcionamento. E tudo que muitas vezes nós estamos precisando, que é de um direcionamento.
de uma palavra de Deus que nos diga, faça assim, faça dessa forma. Meu irmão, o Espírito Santo, ele habita em você. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. O problema é que muitas pessoas esperam receber um direcionamento de Deus para prosperar através de outra pessoa, de outro semelhante, enquanto Deus colocou o Espírito dele para habitar dentro de você e te dar toda a luz que você precisa. O problema é que muitas pessoas acham muito mais fácil depender de uma palavra profética de outro que busca a Deus do que ele mesmo entrar dentro de um lugar de intimidade, buscar e alimentar uma comunhão com Deus. Antigamente, quando eu falo antigamente, refiro-me na época do Antigo Testamento, nas dispensações anteriores, quando se consultava um profeta, como se consulta um médico nos dias de hoje. Mas hoje não precisa mais. Porque o espírito da profecia habita dentro de você. Toda luz que você precisa já está dentro de você. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso quer dizer que no seu íntimo, a parte mais íntima do homem é o espírito. E é lá dentro do seu espírito, você que nasceu de novo, é que o Espírito Santo habita dentro de você. Não é na sua carne, mas dentro do seu espírito. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada, não nesse sentido que nós conhecemos hoje, mas a lâmpada naquela época, que em Provérbios 20, 27 foi escrita, era a lâmpada, tipo a lamparina, que precisava se colocar óleo dentro para que o fogo se acendesse e cumprisse a sua função, que era iluminar. Então, o que acontece? O óleo ficava dentro da lamparina, simboliza o Espírito Santo. E se a lâmpada, se o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, isso quer dizer que se o óleo está dentro da lâmpada, o Espírito Santo, que é esse óleo, ele habita no teu espírito. Isso já é uma figura dos dias de hoje, de uma realidade, já é uma sombra de algo que iria se manifestar por meio do novo nascimento em mim e em você. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Que todo direcionamento que você precisa não está no outro, está dentro de você. Aprenda a cultivar esse ambiente de intimidade com o Espírito Santo. Aprenda a cultivar esse secreto para que as respostas que você precisa, Deus possa falar no teu secreto. Deus possa te orientar. A Mateus 6:6 diz o quê? Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ele diz o seguinte: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, fala com Deus. E em secreto ele te responderá. Em secreto ele te responderá. Ou seja, no teu íntimo, no teu coração. Então comece a falar com o Senhor, peça um direcionamento, mas antes disso, aprenda a servir a Deus como Pedro serviu. Aprenda a se dispor de tudo que você é, de tudo que você tem e entregue-se totalmente, sem reservas. Existe um louvor da harpa que nos diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Tudo tem que ser entregue no altar. Você deve servir ao Senhor com seus bens, com sua inteligência, com toda a sua capacidade. A Bíblia já nos diz amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. O espírito, a parte mais íntima. O entendimento está falando da sua alma, da sua mente. E com toda a tua força está falando do quê? Do teu corpo. Então, na verdade, Deus está esperando de nós uma demonstração de amor tridimensional. Você parou para pensar nisso? Que Deus espera de você uma demonstração de amor tridimensional? Espírito, alma e corpo. Existe outro louvor da harpa. É porque eu fui educado, fui discipulado dentro desse ambiente de oração, de palavra, de comunhão, de busca, que diz o seguinte, um louvor da harpa muito bonito.
ele fala que espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu, Selá. Você está vendo? Nós temos que entregar tudo. Nós temos que amar ao Senhor com tudo que há em nós, com toda a força. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e você vai para o verso 7, que diz o seguinte: pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Isso é na linguagem King James, mas na Almeida diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Todas as vezes que andamos pela fé, nós andamos dentro de outra realidade. Nós, quando andamos pela fé, nós passamos a enxergar como Deus enxerga. Nós passamos a entender como Deus entende. Nós passamos a andar como Deus anda. Nós passamos a sentir como Deus sente. Somente a fé pode colocar a mim e a você dentro de um ambiente de glória. Dentro de um ambiente, que ambiente é esse? O ambiente do reino de Deus, da realidade do reino de Deus. A palavra nos diz que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, aonde você andar, aonde você estiver, se o reino de Deus, se o reino dos céus, se o governo do Altíssimo está dentro de você, a realidade do céu vai se manifestar aonde você manifestar essa realidade. Nós precisamos entender que somente pela fé nós conseguiremos alcançar essa realidade. E é a fé que nos coloca dentro. É por isso que o amor é o mais importante. A fé, a esperança e o amor. O amor é o mais importante. Só que o amor é o maior, perdão. O amor é o maior. Só que a fé é o mais importante porque é ela quem te coloca dentro da caminhada cristã. Sem fé, você não consegue servir a Deus. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. E o que é fé? Fé, na verdade, é um funcionamento espiritual. Muitos não entendem muito bem a fé, porque a fé não é muito bem ensinada. A gente vê no YouTube, nos locais, nas igrejas, a fé não é realmente ensinada em seus detalhes. Mas, graças a Deus, nós temos sido ensinados. Nós temos um pastor que realmente é um mestre e que tem colocado dentro de nós riquezas enormes. E somos muito gratos a Deus pela vida dele. E a fé é um funcionamento espiritual. A fé é um funcionamento espiritual aonde, meu irmão? No nosso espírito, no nosso íntimo, no que nós chamamos de homem interior. Você está entendendo? A fé, ela é o resultado de quê? Da ação conjunta do Espírito Santo e da palavra de Deus no nosso coração. E agora entenda que quando falamos coração, no geral, fala-se do íntimo do homem, do espírito do homem, de um ambiente que só Deus ele acessa. Mas você só possui esse ambiente se você nascer de novo. Sem o novo nascimento, não é possível o homem ter acesso ao ambiente espiritual. Por quê? Porque ele encontra-se morto espiritualmente. O homem adâmico, o homem que não nasceu de novo, ele é um homem que não possui um ambiente espiritual. Apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que morte é essa? Morte espiritual. Estávamos afastados de Deus, estávamos fora do ambiente que Deus está. Mas hoje, Cristo, ele reabriu um novo e vivo caminho, que podemos entrar confiantemente diante do trono de Deus. Quem abriu esse caminho? Cristo. E que caminho é esse? Um caminho espiritual, que por meio do novo nascimento nós podemos nos achegar
até o trono do Senhor e estar diante dele, o adorando em espírito e em verdade, não mais por meio de sombras, mas a realidade que é Cristo, por meio do seu Espírito, já habita em nós. Então nós já temos esse acesso. O Espírito Santo é o Paracletos de Deus. Paracletos é um termo original grego que mostra o significado do Espírito Santo, o que ele é para todos nós. É nosso ajudador, é nosso advogado, é aquele que nos ensina. Jesus nos disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o outro Consolador, o outro. O Espírito Santo é Jesus habitando em nós. É aquele que nos ensina, é aquele que nos cura, é aquele que nos direciona, é aquele que nos dá a palavra, é aquele que gera fé através da sua palavra no nosso espírito. É aquele que faz com que aquilo que é impossível torne-se possível. Você está entendendo isso? Então você foi enriquecido sobremaneira por Cristo através do Espírito Santo. Se você é nascido de novo, se você é uma nova criatura, você não tem mais nada a ver com Adão. Seu padrão é Cristo. E o Cristo que você vive, a vida cristã que você manifesta, é a vida ressurreta. É uma vida de poder. É uma vida em que Cristo te posicionou acima de todo principado, acima de toda potestade, acima das hostes espirituais da maldade. Ele colocou debaixo dos nossos pés, da igreja, Cristo lá na cruz nos reposicionou. E é por isso que Paulo diz que nós não devemos dar o lugar ao diabo. Quando fala-se de lugar, está falando do posicionamento. Adão perdeu esse posicionamento. Nós não podemos perder. Temos que orar, temos que cultivar uma vida de oração, uma vida de busca na palavra, uma vida de prática daquilo que o Senhor revela no nosso coração. E a fé, ela nos leva para essa realidade. Somente a fé. Quando a fé se manifesta através de nós, ela é sempre contrária às circunstâncias. Que circunstâncias? Qualquer circunstância difícil. Porque você vai encontrar montes na sua vida, você sabia disso? Você vai encontrar montanhas diante de você. O problema da montanha não é nem porque, às vezes, não é nem porque ela vai te fazer parar. Porque o objetivo final dela é esse. Mas, a priori, a montanha, ela não é tão um grande problema. Por quê? Porque você pode escalar a montanha. Ou não pode escalar uma montanha? Pode. Você pode subir e descer dessa montanha. O grande problema, o que é? É que você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais força, você vai investir mais de si, porque agora, em vez de caminhar reto, você encontrou uma montanha, então você vai ter que subir essa montanha. E o problema da montanha é que ela atrasa o propósito de Deus para a nossa vida. Tem muita gente enganchado nas montanhas, ainda pelejando para subir as montanhas, perdendo tempo, se cansando, achando que Deus não está olhando para ele, achando que Deus não está trabalhando pela vida dele, não está trabalhando na vida dele, achando que Deus até não ama. Por quê? Porque quando se escala uma montanha é muito cansativo e o objetivo da montanha é atrasar o propósito de Deus para a sua vida, vai gerar mais tempo, enquanto pela fé nós podemos tirar essa montanha de nossa frente e continuarmos andando em um caminho reto, em um caminho de justiça diante de Deus. Eu espero que você esteja pegando essa revelação, esse entendimento. Então a fé, ela nos faz ir contra todas as circunstâncias contrárias. Ela trabalha, eu costumo dizer que o reino de Deus, a realidade do reino, que é a realidade que a fé nos coloca, essa realidade, quando ela chega, quando ela se choca com a realidade mundana de um homem, muda tudo. Observe que todos aqueles que estavam sofrendo, sendo escravizados pelo pecado, por uma enfermidade, por demônios, quando Jesus chegava na vida deles, mudava tudo. Ele era liberto do demônio, ele era curado daquela enfermidade. Você está entendendo? Então, quando a realidade do reino chega, ela detona tudo aquilo que o diabo construiu na tua vida. Desfaz tudo, meu irmão.
É por isso que Cristo, ele ensina, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas você vai ver que vai ser acrescentado. Por quê? Porque quando você entra na realidade do reino, lá tem abundância, lá tem cura, tem tudo que você precisar. Não vai te faltar nada. Enquanto muitos ensinam as pessoas a fazerem campanhas disso, aquilo, outro, para comprar o carro, para comprar a casa. Não, meu irmão. Vamos fazer campanha para se arrepender dos nossos pecados e receber o reino de Deus na nossa vida. Vamos fazer campanha de confissão de pecados. Essa é a verdadeira campanha, para que possamos receber o reino de Deus. Jesus, quando o João Batista, o arauto do rei, quando veio, a pregação dele era o qual? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Quando Cristo começou a pregar, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ei, escuta, a primeira palavra no Novo Testamento não é amor. A primeira palavra no Novo Testamento não é graça. A primeira palavra no Novo Testamento é arrependimento. Ou a gente entra por esse caminho do arrependimento, da tristeza segundo Deus, não é remorso, da agonia pelo pecado, de nos entristecermos por nossas atitudes que desonram a Deus. Não temos que entrar por aí. É por isso que hoje está se pregando um evangelho de oba-oba. Faz uma festa, jogou luz, pronto, tá bom demais, atrai, mas não gera conversões verdadeiras. O que gera uma conversão verdadeira é o arrependimento. Eu não preciso enfeitar o evangelho. Eu, como um evangelista, não preciso enfeitar o evangelho. Eu não preciso mudar de roupa, mudar de sotaque, usar gírias para entrar em ambientes. Não, meu irmão. O evangelho é um só. O apóstolo Paulo nos ensina, porque eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. O que ele está dizendo? Que ele foi fiel à mensagem. Aquilo que ele recebeu, ele entregou tal qual ele recebeu. Eu não preciso inventar nada. Eu não preciso inventar moda. Eu preciso pregar o evangelho como ele é, para levar o pecador ao arrependimento. Por falta de pregação de arrependimento, muitas pessoas hoje, muitas pessoas mundanas, quando você acaba de levar o evangelho, aquele evangelhozinho simples, uma graça, um evangelho sem cruz, sem preço, aí você vai, a pessoa no final olha e diz, mas eu não tenho do que me arrepender. Olha aí. Por quê? Porque a mensagem provavelmente tenha sido adulterada, tenha sido mudada na sua essência. O evangelho é arrependimento. Se não entrar por essa porta, não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. Mas se não entrar pela porta do arrependimento, não é evangelho. E a fé, ela gera em você atitudes, gera em você a produção de frutos dignos de arrependimento, de atitudes diárias, de uma verdadeira conversão. É a fé que te leva para esse ambiente. A fé, ela é quando a sua carne, ela está doente, mas a sua boca é usada pelo Espírito de Deus para confessar a palavra. Ela diz, eu estou curado, porque a palavra diz que Jesus já levou sobre si as minhas dores. A fé leva você a confessar a palavra. A fé leva você a confessar a verdade que você crê. A fé é uma convicção dentro de você de que não tem nada a ver com o que você está vendo, mas tudo a ver com o que você está crendo. Essa é a verdade. E talvez agora você me pergunte o que eu faço para exercer a minha fé. Como é que eu faço para ativar então esse poder espiritual que Deus já colocou dentro de mim? Porque sabe de uma coisa, querido? Deus, ele nos dá a unção, Deus, ele nos dá a fé, e nós, por falta de entendimento das Escrituras, podemos não estar fazendo uso daquilo que Deus já nos deu. Você vê o apóstolo Paulo, ele diz, vós já sois abençoados, com toda, não somente com algumas, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Com todas. Ou seja, espiritualmente, eu já sou suprido de tudo. Quando eu estou em Cristo, eu já tenho todo o suprimento que eu preciso.
E por que muitas vezes eu não faço uso desse suprimento? Por falta de entendimento das Escrituras. Porque as Escrituras não somente nos ensinam o que temos, não somente nos mostram o poder espiritual que temos, mas também nos ensinam a usá-los. E a distância da palavra, ela vai nos levar a um lugar de ignorância. Vai nos levar à morte dentro de uma guerra, estando bem armados, muito bem armados, mais bem armados que o inimigo. Mas porque não sabemos usar um armamento, nós acabamos morrendo com essas armas nas mãos. E tem muito cristão morrendo com as armas nas mãos. Por quê? Porque não sabe usar. E por que não sabe usar? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque é ela que nos ensina o que nós temos em mãos e como usar essas armas. Ou a gente se apega à palavra, ou então a gente está bem distante de Deus. Tem muita gente que diz o seguinte, olha, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Eu discordo totalmente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Portanto, crer na Bíblia é crer em Deus. Desobedecer à Bíblia é desobedecer a Deus. A sua distância de Deus é diretamente proporcional à sua distância da palavra. Então, deixa eu lhe dizer, sem entendimento da palavra, sem uma vida na palavra, sem uma vida de entendimento na palavra, não existe vida cristã. É só enganação. É só religiosidade. Ou nós entramos dentro da verdade da palavra, ou então nós vamos viver dentro de uma religiosidade, apenas aprendendo a fazer mecanicamente uma coisa, ao invés de todos os dias fluirmos como instrumentos poderosos na mão do Espírito Santo, porque conhecemos quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Meu Deus, eu espero que você esteja entendendo. A fé é o único caminho que te leva a tudo isso. Quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então não existe outra forma de você chamar a verdade, a vontade de Deus para a sua vida, de você agradar a Deus, de você obedecer a Deus. Não existe outra forma de você ativar o poder de Deus em seu favor, a não ser pela fé. Não tem outro caminho, meu querido. Todos nós temos a necessidade de colocar a fé para funcionar. E por que nós temos essa necessidade? Porque a única forma de você viver a vontade de Deus para a sua vida é pela fé. Salvação, cura, libertação, você só pode viver essa realidade usufruindo de riquezas espirituais por meio da fé. Olha o que está escrito, abra aí sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, você vai para o capítulo 9, vamos lá. Capítulo 9, você vai para o verso 23, tá bom? Olha o que diz, capítulo 9, verso 23. Se podes, contestou-lhe Jesus. Quase não sai, mas saiu. Tudo é possível para aquele que crer. Mas você sabia que crer é diferente de ter fé? As pessoas geralmente não ensinam isso. Mas crer é uma coisa. Ter fé é outra. Aprendi com meu pastor. É como se fosse uma moeda que possui duas faces. Ela se completa e gera o resultado. Mas tudo parte da fé. Fé é Deus falando no teu espírito, te revelando a palavra dele no teu espírito. E crer vem do original grego pistel, que significa pensar que é verdade. Então, pega essa. A fé está relacionada ao seu espírito, enquanto crer está relacionado à sua mente, ou seja, à sua alma, aos seus pensamentos. E o que significa crer? Crer é ter convicção de que é verdade, no seu entendimento, aquilo que Deus falou no seu espírito. Quando você consegue alinhar o seu espírito e a sua alma, o resultado disso chama-se milagre. O resultado disso chama-se cura. O resultado disso chama-se a realidade do reino de Deus se manifestando diante dos nossos olhos, na carne, querido. Meu Deus do céu.
O que é isso? É milagre. É o resultado de um perfeito alinhamento entre entre a sua fé, que Deus lhe revelou no seu espírito, e o que você crer, a sua mente, o seu entendimento, a sua convicção aqui de que o que Deus falou no seu espírito é verdade. Agora aprende uma coisa, a confissão da palavra, ela nos ensina exatamente isso. Existe um ditado mundano que diz que uma mentira contada várias vezes, daqui a pouco ela se transforma numa verdade. Não tem esse ditado? Tem. Mas não é verdade. Claro que uma mentira nunca vai ser verdade. Mas aqui ele está falando de um princípio. Porque o diabo conhece a palavra mais do que a gente, irmãos. Ele tentou enganar o próprio Jesus com a palavra de Deus. Quem dirá eu e você? O que o diabo sabe é que quando nós confessamos a palavra, o que é que nós cremos? Não é a palavra? Deus não fala através da palavra e do Espírito Santo no nosso espírito? Então, essa verdade fica dentro de nós, no nosso íntimo. E quando confessamos a palavra de Deus, nós estamos firmando na nossa alma, no nosso entendimento, essa verdade. É por isso que a prática da confissão da palavra, ela é indispensável para a vida do cristão. Precisamos confessar a palavra todos os dias. Precisamos orar a palavra todos os dias. Precisamos cantar a palavra todos os dias. Por quê? Para que a palavra se firme na nossa mente, nos nossos pensamentos, porque isso é o que vai gerar alinhamento entre o nosso espírito e a nossa alma, entre o que cremos e o que entendemos. Quando geramos esse alinhamento, geramos milagres. Você vê a mulher do fluxo de sangue, ela ouvia falar de Jesus. Quando ficou sabendo que Jesus iria passar, ela abria sua boca. Olha o que é uma confissão de fé, querido. Ela abria sua boca, se eu ao menos tocar, eu serei curada. Eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. E o que ela fez? Correu ao encontro de Jesus e se cumpriu exatamente o que ela confessou com a sua boca. A confissão daquilo que cremos é sumamente importante, é indispensável para a realidade do cristão hoje. Se nós queremos viver a realidade do reino de Deus, viver milagres, temos que confessar esses milagres. Ah, pastor, mas eu estou doente. Eu estou sentindo dores, estou com câncer, estou sentindo dores, já fui desenganado pelo médico. Então comece a abrir sua boca e dizer, eu fui curado. Ah, mas é doendo na carne, mas você abrindo a sua boca e confessando, ministrando a sua própria alma, ao seu entendimento, mudando a sua mente, tirando a incredulidade dentro de você e colocando a palavra de Deus. Você está trazendo na força a realidade do reino para a sua vida, por meio da confissão da palavra de Deus. Eu já sou curado porque Jesus já me curou. Pronto! Essa é a verdade que você crê. Então viva por ela em nome de Jesus. Então creia nela, confesse ela dioturnamente. Ao deitar, ao levantar, você está lembrando? Andando pelo caminho. O que é isso? É uma vida de oração na palavra. Pare de orar conforme seus sentimentos e passe a orar conforme a palavra. Porque são seus sentimentos que vão se adequar à palavra. À proporção que você vai confessando a palavra. Você vai retirando o lixo de dentro da sua mente e vai colocando a palavra, santificando sua mente, santificando seu entendimento, entrando dentro da realidade do reino, sabendo, consciente do que você está fazendo. Faça, meu irmão. Essa é uma orientação espiritual muito poderosa. Ou você confessa a palavra, ou então a realidade do reino não vem para a sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não é só ir fazer uma campanha, não é só... Não, meu irmão. É vida. Cristianismo é um estilo de vida. Não é uma prática de ir para um culto, passa 2 horas. Tem crente que só pega na palavra quando vai para o culto. Tem crente que só ora quando vai lá pro culto e às vezes nem ora no culto, fica observando, fica com o olho seco, olho de coruja assim, ó. E não adora a Deus como devia, que não faz como devia fazer. Não cultiva um lugar secreto dentro de si. Você está entendendo? Então nós precisamos entrar nesse ambiente de fé.
Olha o que diz em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Abra aí sua Bíblia. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, e você vai para o verso 12. Olha o que ele diz, irmãos, tende muito cuidado. Olha aqui, o homem de Deus, que não se sabe quem é ainda o escritor da carta aos Hebreus, mas era um homem de Deus. Existem as dúvidas teológicas, mas vamos aqui à palavra. Irmãos, tende muito cuidado, ele está chamando a atenção, preste atenção. Olha o que ele diz, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. E o que a incredulidade causa? Que se afaste do Deus vivo. O que isso quer dizer? Que ele está dizendo, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O que eu entendo? Que nada é possível aquele que não exerce, que não vive pela fé. Por quê? Porque está afastado de Deus. A incredulidade é a ausência de fé. Você sabia que a incredulidade é um demônio? Você sabia que a incredulidade é um demônio? Jesus disse, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz. Aí depois eles foram perguntar para Jesus em secreto, Senhor, o que foi que houve ali? Porque antes eles já haviam expulsado demônio, curado enfermos, mas quando chegou naquele, parou. Por que parou? Aí Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé, da vossa pouca fé. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo que a nossa fé, ela possui um alcance. E o que estava limitando a fé dos discípulos naquele momento para expulsar aquele demônio? A incredulidade. Jesus disse que esse demônio só sai com jejum e oração. Mas não era o demônio do rapaz que estava endemoniado, não. Era o demônio da pouca fé, da incredulidade, que ainda persistia no coração dos discípulos. Então aqui vai um segredo para você que deseja aumentar sua fé, desenvolver sua fé. Entre num ambiente de jejum e oração. E a incredulidade da sua alma, ela vai saindo. Você está vendo como tudo perpassa por um ambiente de intimidade, de oração, por um altar secreto com Deus? É dali, do altar secreto, que sai tudo o que você precisa para desenvolver uma vida cristã frutífera, abençoada, próspera. Ou você entra dentro de uma vida de oração, ou você ergue um altar secreto de intimidade com o Senhor, para que tudo que você precisar seja suprido a sua necessidade ali, ou então você sempre vai depender de terceiros, sempre vai depender, não, aquele velho costume, não vou ali para a oração da irmã Doquinha, da irmã Mariazinha, da irmã Chiquinha, porque lá tem um profetinha. Que pobreza, que vergonha. Entra dentro do teu secreto e vai falar com o Senhor. Cultiva uma vida de intimidade com Deus e tudo que você precisar, Ele vai te falar. Ele vai suprir tua necessidade. Só depende de você. Só depende de você ter um entendimento. Nós não vivemos mais naquela época do Antigo Testamento que se consultava um profeta como se consulta um médico. Não, o espírito da profecia habita dentro de você. Deus colocou o profético dentro de você. Deus te deu a palavra para que o espírito, Deus te deu o novo nascimento, coisa que antigamente no Antigo Testamento não tinha, o que imperava era a morte espiritual. Hoje, novo nascimento é vida espiritual que só por meio da ressurreição de Cristo que nós temos acesso. Antigamente ninguém poderia nascer de novo, mas depois da morte e ressurreição do Senhor, nós podemos nascer de novo, acessar o nosso secreto e falar diretamente com o Pai, e estar verdadeiramente diante do trono, no lugar santo dos santos, lugar santíssimo. Esse lugar é um lugar de acesso. O véu do templo foi rasgado, Cristo abriu um novo caminho para nós. Nós podemos acessar a vontade de Deus através de uma vida de comunhão, uma vida de oração. Então, se existe uma coisa que te impede de alcançar pela fé os teus projetos, aquilo que Deus quer fazer na tua vida,
é a incredulidade. Ela impede você, ela limita a tua vida. Isso quer dizer que quanto mais exercida for a sua fé, quanto mais você entrar dentro de um ambiente de jejum e oração, maiores serão as suas conquistas. Maiores serão as suas vitórias. Quanto maior o alcance da sua fé, maiores também serão suas vitórias. Maiores também serão suas conquistas. Precisamos acessar ambientes na fé cada vez maiores. Precisamos ter um alcance maior na fé. Amém, queridos? O caminho Jesus já ensinou. Cabe a nós praticar. Existe uma coisa muito importante. Qualquer coisa na vida, preste atenção, que você quiser vencer, você primeiro precisa ter disciplina. Se não houver disciplina, você não vai crescer. E espiritualmente você tem que ter disciplina nas suas práticas espirituais. Sei lá quantas vezes você ora por dia, mas você tem que ser disciplinado na oração todos os dias. Você tem que ser disciplinado na palavra de Deus todos os dias. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Um dia que eu não pego nessa palavra, para mim esse dia não presta. Um dia que eu não falo com o Senhor, que eu não peço orientação para Ele, esse dia já é perdido. De manhãzinha cedo, se eu não fizer, já é perdido já antecipadamente. Por quê? Porque Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Não deixe com que as aflições, as angústias, tome o lugar de Deus. Ocupe a tua mente e funcione como algo que vem te tirar do foco, te tirar do propósito de Deus. Porque o seu foco é Cristo. Você não pode perder o rumo certo, que é Jesus. Amém, pessoal? O rumo certo é o Senhor. E nós precisamos estar focados. Nós não podemos deixar com que as coisas dessa terra ocupem nossa mente de tal forma que nós não tenhamos mais tempo para viver a vontade de Deus, para buscar ao Senhor na palavra, para buscar ao Senhor em oração, para jejuar. Puxa, se nós sabemos que temos que ter essa prática, por que não praticamos? Você que faz anos que não consegue fazer um jejum, deixa eu lhe dizer, liberte-se do demônio da incredulidade. Tome uma decisão na sua vida de uma vez por todas. É verdade. Deus está impactando pessoas agora. Você às vezes está se assustando com o que eu estou falando, mas é verdade. Deus vai te tirar desse lugar de incredulidade a partir do momento em que você resolver ter disciplina nas práticas espirituais. Palavra, oração, jejum, uma busca incessante da verdade de Deus na sua vida, da vontade de Deus na sua vida. Ou você faz isso, ou então nunca vai mudar nada. Tem pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na igreja, mas a vida continua a mesma coisa, não muda nada. Por quê? Porque ele também não se disciplina. Ele também não abandona as velhas práticas. Ou a gente entra dentro dessa nova realidade da fé, ou então, meu irmão, está só perdendo tempo. É verdade. Ou a gente aprende a viver pela fé, ou então estamos perdendo tempo. E eu vou lhe dizer uma coisa, quanto mais tempo vai passando, mais tempo nós vamos perdendo. Quanto mais tempo vai passando, as coisas estão ficando mais difíceis, as coisas estão ficando mais complicadas. Às vezes, as pessoas costumam culpar a Deus, culpar ao próximo por causa das desgraças que acontecem na vida. Por exemplo, uma vez uma pessoa estava falando que não acreditava em Deus, porque se Deus fosse essa pessoa boa e ele existisse, as criancinhas da África não estavam passando pelo que elas passam. Vários homicídios Deus não permitiria com que acontecesse. Muitas pessoas não estariam morrendo de fome, porque se Deus é o Todo-Poderoso e Ele está no controle de todas as coisas, então Ele não podia deixar com que essas desgraças acontecessem, essas necessidades da humanidade acontecessem. E na verdade, aprenda uma coisa, Deus ele não se move pela necessidade do homem. Deus ele se move pela fé que o homem manifesta.
é a única coisa que move a mão de Deus, que pode mover a mão de Deus em seu favor. É a fé que você manifesta, não é a sua necessidade. Deus não tem obrigação nenhuma de vir em teu socorro na tua necessidade. Mas se você manifestar fé, Ele vem. Se você manifestar fé, Ele supre. Ele levanta alguém, Ele abre uma porta onde você nunca imaginava que iria surgir uma porta. Surge uma porta ali. Sabe por quê? Porque você moveu a sua fé. E se tem uma coisa que move a mão de Deus em nosso favor, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que você age sem fé, você está pecando. Por quê? Porque você está desagradando a Deus. Apenas pela fé você agrada. Ah, mas eu posso ficar em cima do muro. Existe isso não, viu? Para Deus ou você agrada ou você desagrada. Escolha o seu lado. Não fica aqui no meio, no muro. Deus, Ele está te vomitando, está te rejeitando. Pode ter certeza. Viver em cima do muro não é viver em cima do muro. Você pensa que está em cima do muro, mas não está. Você está do lado do inferno. Quando você está do lado de Deus, sim, você escolheu um lado. Tá certo? Quem pensa que está em cima do muro está se enganando. É aquele que Tiago diz que ouve a palavra, mas não vive. Está em cima do muro, cara. Está dentro do culto, não falta um culto, mas não vive a palavra. Está em cima do muro, cara. Está em cima do muro. Está se enganando, é assim que a Bíblia diz. Está enganando-se a si mesmo. Olha, coitado. E tem muita gente culpando a Deus por causa do sofrimento dos outros. Por causa do sofrimento próprio. Enquanto você não aprender a colocar para funcionar, enquanto você não ativar a sua fé, esse poder espiritual que existe dentro de você, nada na vida vai mudar. Então o que você faz? Primeira coisa, você tem que sair da passividade espiritual. A fé, além de ser uma convicção no íntimo, ela se manifesta por meio de um comportamento. Você sabia disso? A fé, ela se manifesta aqui fora por meio de um comportamento. Aprende uma coisa. A Bíblia nos ensina, vamos lá, um segredo espiritual muito bom aqui. O Espírito Santo me lembrou. A Bíblia nos ensina o segredo para prosperar. Qual é o segredo? Meditar na palavra de Deus dia e noite. É aquele do Salmo 1? Isso. Tudo que fizer, prosperará. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, a porta de entrada é a meditação. Porque através de uma meditação, ela vai gerar o que dentro de você, no seu espírito? Fé. A meditação gera fé. A meditação no que Deus diz. Presta atenção. Não é ficar meia hora assim, não. Parece piada. Mas isso não é meditação. Meditar na palavra de Deus. Isso gera fé no seu espírito. Você sabia que quando eu converso com você, eu não passo para você somente ideias e palavras, mas eu também passo um sentimento. Você concorda comigo? Que às vezes tem uma pessoa revoltada com outra, mas conversa com um amigo, daqui a pouco esse amigo que ouviu a tua conversa está revoltado com aquela outra pessoa só porque ouviu a minha conversa. Você está entendendo? Então as palavras, elas geram na nossa mente não somente uma ideia, mas também sentimentos. Então quando a gente medita na palavra de Deus e gera fé no nosso espírito, a gente passa a colocar a palavra de Deus na nossa mente. Quando a gente confessa a palavra, como eu já falei isso anteriormente, a gente está colocando a palavra de Deus na nossa mente. E você sabe que pensamentos geram sentimentos. E sentimentos geram comportamento. Então, para que eu manifeste o comportamento de Cristo, eu preciso sentir as coisas como Cristo sente. E para eu sentir como Cristo sente, eu preciso primeiro pensar como Cristo pensa. E onde é que está o pensamento de Deus? Onde é que estão os pensamentos de Cristo? Onde é que estão a vontade de Deus? Na palavra. Ou você entra numa vida de meditação da palavra para que o pensamento de Deus esteja em você e gere o sentimento de Deus e gere o comportamento de Deus aqui fora, ou então você vai reproduzir outras coisas que te ensinam lá fora. O ser humano, ele é muito de observar, é muito de ver para absorver, saber disso?
Quando eu vejo a palavra, quando eu medito na palavra, eu absorvo a palavra. Mas quando eu vivo em ambientes ímpios, ambientes que estão totalmente afastados de Deus, eu vou reproduzir um comportamento daquele ambiente, que não é o de Cristo. Mas quando eu entro dentro de um lugar, de um ambiente de meditação da palavra, eu tenho os pensamentos de Cristo, são os meus pensamentos. A mente de Cristo, ela passa a entrar na minha mente. É como se fosse um transplante de cérebro, meu irmão. Você tira aquele cérebro lixo, sabe? Sujo, preto, e coloca a mente de Cristo em nós. E a partir desse momento, ocorre um alinhamento daquilo que cremos e daquilo que entendemos e manifestamos. Ou a gente pega a palavra, confessa, medita dia e noite para reproduzir Deus para as pessoas, ou então nós estaremos reproduzindo um Cristo falso. Sabia disso? Que o Cristo que você mostra para as pessoas não é o Cristo que você fala, não, viu? O Cristo que você mostra para as pessoas é o Cristo que você vive. Aí eu pergunto, qual é o Cristo que você está manifestando? Qual é o Cristo que você está pregando? Depois não venha se perguntar por que as pessoas não estão crendo, por que não está tendo conversões em massa, por que as pessoas não... A gente não consegue batizar ninguém. Não venha responder isso. Não venha questionar isso, não. Pergunte-se a si mesmo, reflita para você qual é o Cristo que você está levando as pessoas através das suas atitudes, da sua vida. Temos que meditar na palavra de Deus dia e noite, para que essa meditação gere em nós uma mudança de mente e que a partir dessa mudança de mente haja uma mudança de atitude todos os dias. Você está entendendo como a meditação na palavra, como uma prática espiritual cotidiana, ela muda a nossa vida, nos leva a um ambiente de prosperidade, nos leva a um ambiente de crescimento, de desenvolvimento. A igreja, hoje, nós como membros da igreja, precisamos entrar dentro de um ambiente chamado maturidade espiritual, que nós só alcançaremos por meio da meditação na palavra, por meio da mudança de mente, por meio da mudança de comportamento. Isso é conversão, é uma mudança de comportamento. É o que nós chamamos no original de metanoia, né? Original grego, metanoia, mudança de mente. Por que mudou a mente? Por quê? Porque agora vive pela fé. Quem vive pela fé confessa a palavra. E quem confessa a palavra, meu irmão, muda a sua mente, alinha o seu espírito e a sua alma e gera milagre aonde chegar, gera prosperidade aonde chegar, gera cura aonde chegar. Deus abre porta aonde você chegar. Eu costumo dizer uma coisa, que todas as vezes que você faz a obra de Deus pensando em você mesmo, pensando no seu nome, pensando no que você em crescer diante das pessoas, na verdade essa é uma motivação muito pífia, muito frágil, muito sem sentido. Tudo que nós fazemos deve ser com a motivação correta. E a motivação correta é só a palavra que nos dá. A mente da gente tem que mudar. Por quê? Porque aqui não sou eu, somos nós. Igreja não é uma singularidade, igreja é um corpo formado por vários membros. E nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou à igreja aos Coríntios. Ensinou, está muito fraco isso. Ele, na verdade, ele puxou a orelha mesmo da igreja em Corinto. Por quê? Porque ele denunciou o pecado daquela igreja, que era não discernir o corpo. Não discernir o corpo hoje é um grande problema. Tem muitos cristãos que não sabem discernir o corpo, ou seja, não sabem andar em conjunto, não pensam no seu irmão. Existe uma ilustração. Todos nós sabemos, muitos que estão aí sabem que eu sou policial militar e a gente passou por um treinamento muito forte.
E principalmente no treinamento de abordagens policiais em vias públicas. Quando dois estão ali, um apontando a arma para o chão, o outro fazendo a busca de arma, mas um terceiro está de costas para aquele ambiente, guardando as costas daqueles que estão fazendo a busca de arma. Isso é trabalhar em conjunto. Enquanto eu não aprender a guardar o meu irmão, a pensar no meu irmão como outro membro no corpo de Cristo, eu não estarei discernindo o corpo. Eu preciso aprender a andar com o corpo e não egoístamente, e não sozinho. Eu tenho que andar com o corpo, eu tenho que observar. Se a unha quebrar, todo o corpo vai sentir a dor, porque o sistema nervoso está em todo o corpo. Você entende isso? Então a dor do meu irmão deve ser a minha dor. A alegria do meu irmão deve ser a minha alegria. Como é o nome disso? Me responda. Empatia. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Paulo ensinou isso à igreja. Isso é discernir o corpo, é estar andando conforme o corpo, é ver as coisas não no singular, mas no plural. O seu singular, o seu particular com Deus, o seu altar secreto é entre você e o Senhor lá na sua casa, no seu íntimo aqui, ó. Mas aqui fora, tudo é para o corpo, é para abençoar a noiva. Ou você aprende a servir o seu irmão, ou então você vai perder. Vai perder o sentido. Jesus disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve ao menor. Mas tem muitos cristãos aí sentados em cadeiras, esperando serem servidos. Não entenderam nada do reino de Deus, que é o maior lá, serve logo ao menor. Jesus serviu a ceia. Jesus lavou os pés. Sabe aquela atitude de lavar os pés? Era feito por aquele... Tinham senhores que compravam os escravos naquela época e eles compravam escravos que sabiam ler, então eles colocavam naquela função para ler, ensinar alguma coisa. Tinha escravos que tinham habilidade para esculpir, então os senhores compravam para fazer aquilo. Tinha escravos que tinham habilidades para ensinar, então eles pegavam e colocavam para ensinar, compravam aquele escravo. Mas tinha aquele escravo que não sabiam fazer nada, que ele era o pior escravo. Aí o senhor comprava também, aquele homem comprava. Mas sabe para quê? Para lavar os pés, porque naquela época as pessoas andavam só com aquelas sandálias, mas tinha muita lama e os pés chegavam sujos, então a primeira coisa que se oferecia era uma lavagem dos pés. E quem fazia era aquele escravo de menor valor. Jesus, quando se baixou e lavou os pés de Pedro, ele estava se pondo como o escravo mais raso, que estava ali para servir a todos. Enquanto nós não estivermos no mesmo sentimento de Cristo Jesus, nós não estaremos servindo ao próximo, nós não estaremos discernindo o corpo, nós não estaremos oferecendo a Deus um serviço. Você entende isso? Ô meu amigo Almir, tá pertinho? Quantos minutos? 2 minutinhos. Então vamos orar. Vamos orar. Medite nessa palavra, guarde ela no seu coração. Vamos orar e tenha sempre isso em mente. Busque uma vida de intimidade com Deus, porque Deus vai te revelar aquilo que você precisa, tá certo? E comece a servir ao seu irmão, comece a servir ao menor. Esses serão os maiores no reino de Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse momento, te agradecendo por estes momentos de meditação na Tua Palavra. Graças nós te damos, porque o Teu Espírito tem falado ao nosso coração, porque nesse momento nós temos ministrado uma palavra, mas ao mesmo tempo que ministramos, o Espírito Santo também ministra em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu quero me direcionar a você que está assistindo. O dia ainda não acabou. Agora são exatamente 14 horas.
Deus ainda vai te surpreender. Se você está esperando uma resposta do Senhor, Deus ainda vai te responder. Continua crendo, continua firme e perseverando, porque ainda tem providência de Deus para a tua vida nesse restante dia. Ainda tem resposta de Deus para a tua vida nesse restante dia. Mas não esquece de contar o testemunho. Essa palavra é profética para a sua vida. Um abraço, um cheiro e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Vamos voltar ao Senhor, ergam a Ele louvor, a sua graça não tem